Olá pessoal, bem-vindos ao canal Língua em Verso e Prosa. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo brasileiro. Eu gostaria de começar lendo alguns textos. O primeiro deles, de Gonçalves Magalhães, o primeiro poeta romântico do Brasil. E o texto é o seguinte: Saudação à pátria vista do Rio de Janeiro, no meu regresso da Europa, em 14 de maio de 1837. Esse é o título. É longo, mas é esse o título do texto. Vamos lá, do poema. Vamos lá. Eis o pétreo gigante, majestoso, sobre a cerulha e as ondas, o supino, guardando a entrada do meu pátrio rio, ei-lo com o pé assinalando a barra do golfo ingente, que do mundo as naves todas podem conter no âmbito imenso, sem par na natureza, ei-lo, do sol nascente os primos raios, já lhe douram a nobre e altiva fronte. E ele, com o que acorda, no seu sono, o cobertor de névoa sacudindo. Terras da minha pátria, eu vos saúdo. Depois de longa ausência, eu te saúdo, ó sol da minha infância. Ainda brilhar te vejo nesses climas da providência esmero, onde se apraza amiga a liberdade, tão grata aos corações americanos. Minha terra saudosa, terra de minha mãe, como és bela. Se em ti não venham achar da Europa o Fausto, pelo suor dos séculos regado, também não acharei suas misérias maiores que o seu brilho. Verdes montanhas que cercais meu berço, como sublimes sois, como sois grande. Por vós são estas lágrimas de júbilo, que em êxtase minha alma aos olhos manda. Ao respirar teus ares, por vós agora o coração palpita, com o desusado impulso do inefável prazer em que me inundo. Ah, nunca, nunca apaixonado amante, com mais transporte viu por entre a selva brilhar o rosto do querido objeto, que ele em seus braços apertar deseja, aqui meu corpo será, ali a minha alma. Ah, se eu asas tivesse, nem mais uma hora no baixel ficara, deixando os mares precipitado, rompendo os ares, qual veloz águia, a ti voara, ó pátria cara. E apavonado, todo garboso, soltando iria nova harmonia, que o céu formoso grato escutara. Mas nesse adejo, onde o desejo me transportara, onde eu não sinto presságio triste, meu pai existe e a mãe querida também respira. E o mesmo instinto me conduzira ao tugúrio de meus pais, a quem envio meus ais. Agora, vamos tentar entender esse poema aqui, né? Na verdade, é como se fosse uma comparação entre o Rio e a Europa, né? Vamos pensar que seja algo parecido com a Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, comparando lá a natureza de Portugal, a natureza do Brasil, melhor dizendo, com a natureza de Portugal. Aqui são as belezas do Rio de Janeiro comparadas àquilo que há na Europa, tá bom? Vamos lá. Ei-lo, do sol nascente os primos raios já lhe douram a nobre e altiva fronte. E, como ele acorda do seu sono, o cobertor de névoa sacudindo. Olha aí, a natureza, o sol, a névoa, né? Citando aqui também, por exemplo, o golfo ingente, melhor dizendo, as terras da minha pátria, eu vos saúdo depois de longa ausência. Eu te saúdo, ó sol da minha infância, ainda brilhar te vejo nestes climas. O verbo saudar tem uma função importante aqui. Não é apenas um simples cumprimento, mas algo ligado à reverência, ao profundo respeito, ao amor pela pátria. Eu vos saúdo, eu vos louvo.
em um sentido de louvar, né? Então, não é apenas um poema citando a natureza, é um poema de amor ao Brasil, tá? Certo? Poema aí ligando também, fazendo comparações, mesmo que indiretas, a natureza brasileira, a natureza especificamente do Rio de Janeiro, à Europa, ok? Agora, vamos ver aqui um outro exemplo de poesia também, a Canção do Exílio, né? E a Canção do Tamoio. Tá? A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e a Canção do Tamoio, também de Gonçalves Dias. Vamos lá. Canção do Exílio, ali na página... Vamos ver aqui. Página 41. Aqui, vamos ver. Essa aqui é famosíssima, além de muito bela também. Esse poema belíssimo de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Esse belíssimo texto aqui do Gonçalves Dias é uma canção de amor à pátria, de amor ao Brasil, à natureza brasileira, né? Como grande cenário e habitat para o índio brasileiro. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aqui, por exemplo, ele escreve sobre a natureza brasileira quando ele está exilado em Portugal, se não me engano, em Coimbra. E ele escreve sobre a natureza brasileira, comparando com o que há em Portugal, com a natureza de Portugal, talvez. A mesma coisa que faz também Gonçalves Magalhães com o texto que acabei de ler, né? Com a saudação à pátria à vista do Rio de Janeiro, no meu regresso da Europa, em 14 de maio de 1877. A mesma coisa acontece entre esses dois textos, né? Eles são comparações entre o que há de belo, belíssimo no Brasil e o que há, na opinião deles, de não tão belo assim na Europa. E no caso mais específico de Gonçalves Dias, em Portugal. Certo? Agora, vamos lá. O Canção do Tamoio. Ambos, nesses dois textos, os dois primeiros textos, ambos exaltam a natureza brasileira, né? A natureza existente aqui no Brasil. Agora, vamos lá para a Canção do Tamoio. Pelo título já dá para perceber que o tema é um tanto diferente. Vamos lá. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos. O homem que é forte não teme a morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certo uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja,
de o ver na peleja garboso e feroz, e os tímidos velhos nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansa. Dos céus na lembrança, na voz do porvir, não cures a vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que é meu filho, meu brio reveste, tamanho nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de inimigos transidos por vil comoção e tremam do ouvi-lo, pior que o sibilo, das setas ligeiras, pior que o trovão. E a mãe nessas tabas, querendo calados os filhos criados na lei do terror, teu nome lhes diga que a gente miga, talvez não escute, sem pranto nem dor. Porém, se a fortuna, traindo seus passos, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado por larga extensão, assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista, mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. A canção do Tamoio, se você for fazer um levantamento de campo semântico aqui, quer dizer, levantamento de campo semântico é aquele levantamento de palavras que têm um significado comum, ou que leva para um significado. Vamos ver aqui. Vamos pensar. Tá? Aqui nós temos todos os termos ligados à guerra. Vários termos ligados à guerra. Vamos ver aqui. Aliás, não só ligados à guerra, mas também ligados à valentia, de alguma forma. Por exemplo, o verbo chorar. Não chores, meu filho. Vamos levantar aqui o campo semântico ligado à valentia. Vamos ver aqui. Chores, né? Luta, combate, fracos, fortes, bravos, exaltar, forte, aqui de novo, né? Fugir, arco, a arma, uma das armas, né? Presa, tapuia, cobarde, é o contrário do corajoso, né? Peleja, garboso, feroz, tímidos, tem aqui bravo de novo, né? Brio, valente, guerreiro, brasão, né? Grito de guerra, né? E tem vários outros termos ligados também à guerra, tá? Vou pegar aqui alguns. Luta, combate, fracos, fortes, bravos também, né? Fugir, forte, cobarde, domina, valente, guerreiro, né? Brasão é o escudo, né? Guerra, inimigos, traindo, arroja não, né? Arroja não.
Que a rosa nos laços, não. Impávido, audaz, né? Tudo em relação à guerra, né? Armas, fracos, tá? Enfim, temos aqui alguns termos ligados à coragem e ligados também à guerra. Características do indígena brasileiro, tá? O índio brasileiro era o herói nacional, conforme os autores românticos. Nós não tivemos Idade Média, né? A gente tem que lembrar disso. Então, como não tivemos Idade Média, os escritores românticos tiveram que resgatar um herói, vamos dizer assim, criar um herói. Então, foi dado, vamos dizer assim, um upgrade no índio brasileiro, dando características físicas e, como é que eu vou dizer, físicas e psicológicas, né, ao índio brasileiro. Tá? Por exemplo, o índio brasileiro, na verdade, não é alto, não é como o herói da Idade Média Europeia, mas foi dado umas características, foi criado um índio literário, vamos dizer assim, tá? Que é um índio alto, forte, corajoso, repleto de características heróicas, né? E o bom selvagem, bonzinho, não era ser aquela, vamos dizer assim, a característica do servilismo ao homem branco, vamos dizer assim, de certa forma. Tá? Claro que não são todos os indígenas caracterizados da mesma forma. Por exemplo, na obra do o Guarani, há uma guerra entre os índios, os índios liderados aí por Peri e também os tupinambás, né, que eram índios canibais, se eu não me engano, se eu não estiver errado, ok? Então é uma coisa aqui para a gente pensar. O índio como herói nacional é característica da primeira fase do romantismo brasileiro. Primeira fase, ok? Primeira fase do romantismo. Bom, vamos lá para um poema então da segunda fase do romantismo brasileiro, que é Meus 8 Anos, Casimiro de Abreu. Vamos lá então, Meus 8 Anos, Casimiro de Abreu. Só um parênteses aqui. Casimiro de Abreu foi um poeta brasileiro que faleceu aos 21 anos de idade, vítima de tuberculose. E por causa da vida boêmia que eles tinham, os poetas dessa segunda geração, chamado de ultrarromântica, eles tinham uma vida muito desregrada, né? Eles eram boêmios, eram consumidores de ópio, bebiam uma bebida extremamente alcoólica chamada absinto, vivia com mulheres. Então, como passavam a madrugada com mulheres, e como eles tinham essa vida desregrada, claro, o nível das defesas do organismo deles caía, né? A imunidade caía, e aí então eles pegavam doenças como tuberculose e morriam muito jovens. É o caso, por exemplo, do Casimiro de Abreu, que morreu aos 21 anos de idade. Tá? Então, vamos lá. Alguns temas importantes dessa geração era o tema da infância, mas não como simplesmente uma lembrança e tal. Era uma forma de fugir de uma realidade. Eles viviam em São Paulo, eles faziam faculdade no Largo de São Francisco, a atual Faculdade de Direito da USP, né, em São Paulo, e eles frequentavam os cemitérios para fazer as leituras de seus poemas. E eles tinham também uma vida... eles moravam... em São Paulo não havia não era o grande centro urbano que é hoje. Em São Paulo o que havia eram fazendas. Na Paulista, por exemplo, era dominada por fazendas. E os casarões dos barões do café. Então, o que era? Um ambiente extremamente tedioso para eles. E para eles,
para esses poetas fugirem do tédio, o que eles faziam? Iam para os cemitérios e lá eles liam poesias e produziam também, eles produziam seus poemas buscando sair dessa realidade entediante. Tá? A gente tem que lembrar também que dessa fase do romantismo brasileiro, do romantismo no mundo, foi que saíram as obras consideradas obras de terror, como Drácula, Frankenstein e O Médico e o Monstro. Tá? Drácula, por exemplo, vou contar aqui uma curiosidade sobre essa fase do romantismo. Havia um poeta inglês chamado Lord Byron, e ele promoveu um encontro entre 3 grandes escritores de romances. Robert Louis Stevenson, que é o escritor do Médico e o Monstro, Mary Shelley, que é a escritora de Frankenstein, e Bram Stoker, que é o escritor de Drácula. Vejam, reunião num castelo, num dia chuvoso, com raios, trovões, etc. Todo aquele clima voltado para o horror. E aí, então, Lord Byron promoveu um concurso do melhor texto, a melhor obra, né? E entre as 3 obras, a escolhida foi a de Robert Louis Stevenson com O Médico e o Monstro. Tá? Então, daí que saíram os filmes de horror de hoje, os filmes góticos de horror. E também dessa obra de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, foi que saíram vários filmes de horror e também algumas comédias, como, por exemplo, O Professor Aloprado. Se você for observar O Professor Aloprado, ele é exatamente uma versão em comédia do Médico e o Monstro, né? O Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ok? De Robert Louis Stevenson. Uma curiosidade aí para vocês. Agora vamos lá, a leitura do poema Meus 8 anos. Tá? Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar, largo e sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia, a lua beijando o mar. Ó, dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã, de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui a natureza, é interessante que a natureza é tão importante quanto a lembrança. Ela está associada à lembrança da infância, né? Aqui a natureza está ligada à lembrança da infância. Não tem mais o mesmo destaque que tem na primeira fase do romantismo, que é a fase da exaltação da natureza. Tá? Agora, ela está presente, está aqui, e tem igual importância e faz parte da lembrança da infância. Não tem maior destaque, mas faz parte disso e tem igual em valor à própria fase da infância. Agora vamos ver aqui um outro texto
que eu gostaria de ler para vocês, eu vou encurtar aqui, o vídeo está muito longo, eu não vou ler, eu vou comentar aqui o Navio Negreiro, né, de Castro Alves, mas eu gostaria de pegar um outro texto dele para fazer a leitura, não Navio Negreiro propriamente, mas um outro texto, porque Navio Negreiro é um texto bastante longo e é importante que seja citado, mas não dá para ser lido aqui, já que é muito longo, tá? E o vídeo já está ficando grande, tá bom? Pegar aqui Castro Alves, Vozes da África. Tem aqui Navio Negreiro, mas eu vou ver aqui. Tá, vou ver a possibilidade de ler Navio Negreiro também, vamos ver. Se Vozes da África me parece um pouco mais curto. Vamos lá, 139. Navio Negreiro é mais longo, então vou ler Vozes da África mesmo, tá bom? Vamos ver aqui. Depois eu gostaria de comentar Vozes da África e também Navio Negreiro, tá? Para vocês terem uma ideia. Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu, tu me amarraste um dia, do deserto da rubra penedia, infinito galé. Por abutre me deste o sol ardente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno sob a vergasta tomba, ressupino e morte no areal, minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote num sinum dardeja o seu braço eternal. Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão, ou do dorso dos brancos elefantes embala-se, coberta de brilhantes nas plagas do Industão. Por tenda tem uns cimos do Himalaia, o Ganges amoroso beija a praia, coberta de corais, a brisa de Misora o céu inflama, e ela dorme nos templos do deus Brahma, pagodes colossais. A Europa é sempre Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Artista com mármore do Carrara, poetisa Tangiozinos de Ferrara. No glorioso afã, sempre a láurea lhe cabe no litígio. Ora coroa, ora barrete frígio, enflora-lhe a cerviz, o universo após ela, dou do amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Mas eu, Senhor, eu triste abandonada, em meio dos desertos desgarrada, perdida, marcho em vão. Se choro, bebe o pranto, areia ardente, talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. E nem tenho uma sombra de floresta para cobrir, nem um templo resta no solo abrasador. Quando subo as pirâmides do Egito, embalde aos 4 céus chorando grito, abriga-me, Senhor. Como profeta em cinza, a fronte envolve, velo a cabeça no areal que volve o sicoro feroz. Quando eu passo no Saara amortalhada, aí dizem, lá vai a África embuçada no seu branco albornoz. Nem vem que o deserto é meu sudário, que o silêncio campeia solitário por pobre peito nu, pobre peito meu.
Lá no solo, onde o cardo apenas medra, boceja a esfinge colossal de pedra, fitando o morno céu. De Tebas as colunas decorradas, as cegonhas espias debruçadas, o horizonte sem fim, onde branqueja a caravana errante e o caramelo monótono arquejante que desce de Efraim. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível. É, pois, teu peito eterno inexaurível de vingança e rancor? E que é que fiz, Senhor? Que torvo crime eu cometi jamais, que assim me oprime teu gládio vingador? Foi depois do dilúvio um viajante, negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do Ararat, e eu disse ao peregrino fulminado, calm, come, come, serás teu esposo bem-amado, serei tu, Eloá. Desde este dia o vento da desgraça, por meus cabelos ululando passa, o anátema cruel, as tribos erram do areal das vagas, e o nômada faminto corta as plagas do rápido corcel. Vi a ciência desertar do Egito, vi meu povo seguir, judeu maldito, filho da perdição. Depois vi minha prole desgraçada pelas garras da Europa, arrebatada a mestrado falcão. Cristo, embalde morreste sobre o monte, teu sangue não lavou da minha fronte a mancha original. Assim, hoje são, por fado adverso, meus filhos, a limária do universo, eu, pasto universal. Hoje, em meu sangue, a América se nutre, com dor que transformara-se em abutre, ave da escravidão. Ela juntou-se às mais irmã traidora. Qual de José os vis irmãos outrora venderam seu irmão? Basta, Senhor, de teu potente braço role através dos astros e do espaço perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito. Escuta o brado meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus. Aqui, o centro desse poema, o ponto central é exatamente o sofrimento do povo africano que é vendido como escravo, que foi vendido como escravo aqui no Brasil. E interessante, esse final aqui diz exatamente como é que os negros foram vendidos. Olha aqui, ó. Qual José os vis irmãos outrora venderam seu irmão? Os próprios negros africanos vendiam negros para os portugueses, para os colonizadores. Tá? O sofrimento era estendido aos navios negreiros. Esse sofrimento que começava na África, a separação das famílias, das famílias, né? Essa interrupção nos laços familiares iniciava-se na própria África, com os negros vendendo os negros vencidos nas batalhas. Tá? Enfim, o que acontecia era o seguinte: negros batalhavam contra negros, tal como os índios batalhavam contra os índios aqui no Brasil. Não era uma convivência pacífica, não. Tá? E aí o que aconteceu? Né? Os negros que eram vencidos nas batalhas eram vendidos como escravos pelos negros vencedores, e aí eles eram trazidos para cá, para o Brasil, através dos navios negreiros. E aí a continuação do sofrimento. Nos navios negreiros, muitos negros, por exemplo, morriam de doenças. Os navios negreiros eram infectos. Essas pessoas viviam nos porões dos navios, na parte mais infecta dos navios negreiros. Enquanto os marinheiros europeus ficavam na parte ficavam na parte de cima dos navios, na parte externa dos navios, era na proa, na polpa e tal dos navios, os negros ficavam nos porões.
sujeitos a ratos, às fezes, à sujeira, enfim, todo tipo de coisa nojenta que tinha, que era possível encontrar em navios negreiros. Não eram os navios como dos filmes de hoje, né? Navios piratas e tal, não. Eram navios sujos, eram locais sujos. Lembrando que era madeira, eram feitos de madeira esses navios. Então, madeira em contato com o mar apodrece. Então, aí só para vocês terem uma ideia das condições. Bom, vamos lá. Ligando este poema Vozes da África ao navio negreiro. Tá? No caso do navio negreiro, por exemplo, tem um trecho ali que cita que as crianças, os bebês, sugavam o sangue das mães durante a amamentação, porque as mães já não eram fortes, não eram nutridas, não tinham alimentação suficiente para se fortalecerem fisicamente, e então as crianças acabavam sugando o sangue das mães durante a amamentação. Tá? Só para vocês verem o sofrimento dessas pessoas. Gente, bom, o poema maravilhoso de Castro Alves era uma denúncia social, uma denúncia de um problema social. Agora vamos pegar aqui ainda a questão da natureza. A natureza aqui, neste caso, só serve como cenário. Diferente dos outros estilos, né, das outras gerações do romantismo, a natureza, na terceira fase do romantismo brasileiro, serviu apenas de cenário para a tragédia no mar, que era, no caso aqui, navio negreiro. Tá? Também servia aqui, no caso de Vozes da África, como um cenário também. Um ponto mais importante não era a natureza aqui, era o sofrimento do negro. Tá? Na primeira fase, a natureza era exaltada e o indígena era parte da natureza. Na segunda fase, a natureza tem a mesma importância que a lembrança da infância, e na segunda fase, e na terceira fase, a natureza não passa de cenário. Vocês estão vendo aí as três diferenças, que a natureza é importante na primeira fase e não é tão importante na segunda e nem na terceira, e muito menos na terceira fase. Na segunda fase do romantismo brasileiro, além da importância da infância, também tinha a característica da morte e do sobrenatural. Tudo isso ligado à questão do ultrarromantismo e a questão aí que liga, claro, o ultrarromantismo à literatura de horror. Tá? E também, no caso da terceira fase, como é uma fase mais preparatória para um outro estilo de literatura, que é o realismo brasileiro, ou realismo, no caso do mundo, na verdade, realismo mundial, né? A natureza passa a ser apenas o cenário da tragédia do povo negro aqui no Brasil. Certo? Eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E nós vamos até o próximo vídeo. Tá bom? Um forte abraço.